A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? É motivo de muita alegria poder estar com vocês novamente. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos Mota, pastor de governo aqui na cidade de Goiânia. E é muita alegria poder estar novamente com cada um dos alunos do telepresencial, para que você possa, através dessa matéria que eu vou ministrar aos irmãos, que é a matéria da guerra espiritual. Mas eu gosto muito de dar esse nome, Princípios Gerais da Batalha Espiritual. E já, aproveitando, quero mostrar para você esse livro que foi escrito por nós, que chama Armadura de Deus, Princípios Gerais da Batalha Espiritual. É através desse livro que você vai acompanhar as nossas aulas durante o nosso curso. O nosso curso deverá conter 10 aulas aproximadamente, e eu quero realmente que você seja ricamente abençoado nesses dias. Que a palavra de Deus e as verdades da palavra de Deus contidas, em cada uma dessas aulas, eu quero que você seja ricamente fortalecido no Senhor, para que o poder de Deus opere através da sua vida e que você seja um crente vencedor, que você possa usar todos esses ensinos que nós vamos transmitir para você, todas essas verdades, todos esses princípios, para que você possa ser vencedor nas suas lutas, nas suas batalhas, e não só você, mas também você ser um instrumento de bênção na vida daqueles que você acompanha, se você é pastor, ou discipulador, ou líder, ou um membro das nossas células que está fazendo o curso telepresencial apenas para o crescimento. Eu quero que você realmente, independente de qual a função que você ocupa na igreja, que você seja ricamente abençoado. Portanto, eu queria que nós curvássemos a nossa cabeça para podermos orar ao Senhor. Em primeiro lugar, gostaria que você orasse pelo curso todo. E, em segundo lugar, pela aula de hoje. Pai, nós queremos nos colocar diante do Senhor. Opera mesmo, Pai. Opera na minha vida. Opera na vida dos meus irmãos. Seja com eles. Que eles possam ser fortalecidos no Senhor. Que o Senhor possa, através das verdades e dos princípios contidos na Tua palavra, o Senhor possa abençoá-los. Eu quero declarar que os meus irmãos sairão daqui ricamente abençoados, fortalecidos no Senhor. E eu quero declarar que nada, absolutamente nada, vai impedir de cada um deles crescer na maturidade, no entendimento, na revelação da verdadeira batalha espiritual. Eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus por isso. Ok, então vamos começar o nosso curso. E eu quero, em primeiro lugar, dizer para você qual é a importância do estudo da guerra espiritual ou da batalha espiritual num seminário como esse nosso. Primeiro, eu creio que duas coisas são extremamente importantes. Primeiro, é porque nós temos que ser aqueles instrumentos de libertação na vida dos oprimidos, daqueles que estão aí sendo oprimidos, possuídos por demônios. Precisamos de ser instrumento de libertação. Mas, acima de tudo, precisamos de ser instrumento de ensino. Não só para nós, mas também para eles. Agora, é interessante que nosso estilo de ser como videira, nós não temos uma ênfase na libertação. Você sabe disso, mas quantas experiências maravilhosas, quantos resultados maravilhosos nós não temos tido nos nossos encontros e nas nossas células. É interessante que nós não somos nenhum especialista em demônios, em planejamento estratégico da batalha espiritual, mas quando nós lá no encontro estamos lá cheios do Espírito Santo, que nós começamos a louvar, que nós começamos a hora da libertação,
nós começamos a cantar ao Senhor, glorificar o nome dEle, e aí começamos a ler ali nomes dos demônios, apesar de não conhecê-los, não sabermos muita coisa a respeito de cada um deles ou das suas estratégias, mas como é maravilhoso. Eles vão se manifestando e nós, através do poder do Espírito Santo e do nome do nosso Senhor Jesus, nós expulsamos, nós trazemos a libertação para os cativos. Sabe por quê? Porque há uma unção sobre nós. Há uma unção. Lá em Isaías, no capítulo 61, diz que o Senhor nos ungiu. É claro que aquela palavra é para Jesus Cristo, não é para nós, mas inicialmente. Mas é para nós, porque tudo que pertence a Jesus pertence a nós. Portanto, o nome de Jesus é para nós, a unção de Jesus ela é para nós. Então nós temos tudo que Jesus tem. Por quê? Porque somos co-herdeiros com Cristo. Por isso eu queria dizer isso para você. Nós não temos ênfase na libertação, mas nós temos experimentado um excelente resultado nos nossos encontros e também nas nossas células. Agora, e o outro motivo, a outra importância do estudo da batalha espiritual é porque nós temos que ensinar. Nós temos que ensinar princípios corretos contidos na palavra de Deus, a fim de que Satanás ele venha perder a sua força na vida do crente e ele então, o crente pode ali experimentar de uma vida abundante. Jesus Cristo disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa é que é a verdade. E nós, através desse fortalecimento, iremos vencer todas as nossas batalhas no Senhor. Por quê? Satanás não é tão importante quanto você pensa que ele seja. Não é. Muitos irmãos na igreja, e talvez até você mesmo que está me ouvindo nesse momento, se preocupa muito com a batalha espiritual. Você gasta, às vezes, a maior parte da sua vida pensando em Satanás. Quantas pessoas na igreja não é o tempo inteiro preocupado com Satanás? E eles conhecem de demônios, conhecem da hierarquia de Satanás, lá, do império das trevas, conhece tudo sobre Satanás, conhece a sua formação hierárquica, ele conhece todos os nomes dos seus soldados, quer dizer, os demônios, e por aí vai. Mas eu quero que você guarde isso hoje na sua cabeça. Satanás não é tão importante quanto você pensa que ele seja. Nós temos, e eu creio nisso, que temos que colocar Satanás no seu devido lugar. Você poderia até me perguntar, pastor, mas ele é poderoso? Como que o senhor diz que ele não é tão importante se ele ainda é poderoso? Não, eu sei que ele ainda é poderoso, eu sei disso. Mas alguém muito mais poderoso do que ele, né? E esse que é muito mais poderoso do que ele habita dentro de você. Ele está dentro de você. Né? Você não é só uma questão de ele estar dentro de você. Você também está dentro dele. E uma vez que cada crente está em Cristo, como que Satanás toca em Cristo? Não tem como Satanás tocar em Cristo. Portanto, gaste o seu tempo com Deus. Eu quero que você saiba que eu fico triste quando todas as pessoas, às vezes, que chegam para nós, ou de outros ministérios, que às vezes vêm conversar conosco, é uma preocupação tão grande com Satanás, e quando você pergunta como é que está a vida cristã da pessoa, ele está às vezes desviado, ou então ele está às vezes, mesmo na igreja, mas assim, com o pé no mundo, ou outras vezes está num nível rasteiro dentro da igreja, mas com nível rasteiro. Quer dizer, o que adianta ele estar com um nível rasteiro dentro da igreja e ainda se preocupar tanto com Satanás? É claro que ele tem que preocupar mesmo, mas em primeiro lugar, ele teria que preocupar com Deus, é com o Senhor. Nós somos filhos do Senhor. Entende isso? Quanto mais nós gastarmos tempos com o Senhor, muito mais vitórias nós experimentaremos na batalha espiritual. E durante o decorrer dessas aulas, você vai ver o quanto isso é importante. Tem um versículo que eu queria ler com vocês. Abre a sua Bíblia. Ele está lá em Efésios,
Efésios no capítulo 6. Efésios no capítulo 6, versículo 10. Eu fui motivado a escrever esse livro, quando eu li esse versículo. Quanto ao mais, olha o que diz a Bíblia, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Depois, no versículo 11, diz o seguinte, revestivos de toda a armadura de Deus. É interessante que nós sempre falamos que devemos revestir da armadura de Deus e conhecemos cada elemento da armadura de Deus e nós iremos ministrar para você, você vai ser ministrado em cada parte da armadura de Deus, mas olha, preste atenção nesse versículo de Efésios no capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Agora repara que esse é o versículo 10. O versículo 11 diz revestivos. Só que revestivos é um verbo que está no imperativo. É uma ordem de Deus dizendo para que cada crente possa se revestir da armadura de Deus. Mas antes, preste atenção nisso que eu estou te falando, antes de você revestir da armadura de Deus, você precisa estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder. É como se fosse isso. Você vai para uma batalha. Imagina, você está indo para uma batalha. E antes de você colocar a armadura para ir para aquela batalha, para enfrentar o inimigo, existem duas formas. Ou duas maneiras. Ou você era alguém já treinado, fortalecido, né, antes como um guerreiro, para vestir essa armadura e ir enfrentar, ou você às vezes chega, sem treinamento nenhum, sem fortalecimento nenhum, e pega e veste essa armadura e vai para a guerra. Qual que o que vai acontecer com as duas pessoas? Me explica. Fala para mim. Presta atenção. Não se iluda, o inimigo também está com armadura. E ele vem contra você. E uma vez que quando ele vier contra você, mesmo que os dois tenham armadura, quem é que vai vencer a batalha? Aquele que está treinado, fortalecido. Então é isso que eu quero ensinar para você no dia de hoje. Fortaleça no Senhor, através dos princípios gerais da batalha espiritual. Fortaleça. Use a força do Senhor. Mas agora, como que você vai se fortalecer se você der muito crédito para o inimigo? Não. Antes de qualquer coisa, dê crédito para a força que você tem. Dê crédito para o poder que você pode usar. Dê crédito para o nome que você pode usar. Então, eu quero que você entenda que eu ainda creio na batalha espiritual, claro, senão eu não estaria dando aula sobre batalha espiritual, eu não teria escrito um livro de batalha espiritual, mas eu quero que você entenda que maior é o que está conosco. Nós sabemos que a palavra de Deus diz, caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita e você não será atingido. Por quê? Porque tem alguém que é mais poderoso que está em você. Por isso, eu gostaria que você repetisse comigo. Satanás não é tão importante quanto eu penso que ele seja. E, para isso, eu gostaria que você acompanhasse comigo no seu slide os versículos que estão lá em Jó, no capítulo 1, versículos 6 e 12. Jó, capítulo 1, 6 e 12. Acompanha comigo no seu slide. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, eu já coloquei no slide, eu também estou lendo o slide para você, ok? Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Aí eu pulei para outro versículo. Observaste o meu servo Jó? É Deus falando. Porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? Aí Satanás continua dizendo, as obras de suas mãos abençoaste,
e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra a tua face, disse o Senhor a Satanás. Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Aí o finalzinho, o Senhor então fala para ele tocar nos bens de Jó. Bom, primeiro princípio que você precisa entender. Você reparou que Satanás também tem que se apresentar diante do Senhor? Isso significa que Satanás deve submissão a ele. Imagina alguns soldados de um exército. São eles que se apresentam para o general. Imagina um funcionário de alguma empresa, é ele que se apresenta para o patrão. Portanto, quando alguém se apresenta para mim, no mínimo, dentro do meu contexto ali, da minha instituição, no mínimo é porque ele tem submissão a mim. E por isso, não se iluda. Satanás deve submissão ao Senhor. Deus é o Senhor dos céus. Deus é o Senhor da terra. E não se iluda, Ele também é o Senhor do inferno. Tudo lhe pertence como o Criador de todas as coisas. Todas as coisas pertencem ao Senhor. Por isso, eu quero ler com você, pode acompanhar também no meu slide. Eu aproveitei para colocar já alguns versículos no slide, para que possa facilitar e fluir melhor a nossa aula. Amém? Então, lá em Tiago, capítulo 1, 2, acompanhe no slide. Está escrito o seguinte: tendo por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Por que essa que é a grande pergunta. Esse versículo, eu quero que você entenda, que eu demorei para digeri-lo. Você sabe que meditar é a mesma coisa que digerir. Eu demorei para digerir esse versículo. Por quê? Porque eu não conseguia entender como que eu iria ficar alegre ao passar por várias provações. Você está achando que foi fácil para mim entender esse versículo? Foi muitos anos meditando nele. Agora, hoje em dia, graças a Deus, isso é claro para mim. Não é fácil, eu não estou aí querendo que você saiba e querendo ser hipócrita, que eu já estou nesse nível de maturidade tal, que toda provação que eu passo, eu fico morrendo de alegria. Ainda não, mas eu estou no caminho, eu vou avançar. Porque hoje, até mesmo quando eu tenho as provações, eu falo, Senhor, eu estou alegre, porque eu sei que apesar de eu estar passando por essas lutas e provações, o Senhor tem um propósito nelas na minha vida. Então, eu quero dizer para você, suas lutas e provações têm um propósito de Deus para aperfeiçoá-lo. E Satanás é um mero instrumento nas mãos do Senhor. Olha, é só você lembrar. Quando o Senhor quiser, o Senhor vai prendê-lo. Quando acabar essa era nossa, o Senhor vai prender Satanás por 1000 anos. Depois, porque o Senhor quer, o Senhor vai soltá-lo novamente. E depois o Senhor vai jogá-lo no lago de fogo e de enxofre, como está escrito lá em Apocalipse. Portanto, Satanás é um instrumento nas mãos do Senhor. Por isso, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Lembra-se disso. Primeiro, Satanás não é tão importante quanto você pensa que ele seja. Eu quero que você entenda que, como qualquer súdito, né, vamos dizer assim, como qualquer serviçal, ele também deve submissão ao Senhor. E por último, eu quero que você saiba que ele é um instrumento nas mãos do Senhor. Instrumentos por causa de você. Instrumento para te abençoar. Aí você fala, pastor, pelo amor de Deus, o senhor está falando coisas tão interessantes ou difíceis de entender. Como que Satanás é bênção na minha vida? É o seguinte, é porque ele é um instrumento de Deus, às vezes. Eu não estou dizendo que todas as lutas que você passa é em função do Senhor estar usando a Satanás. Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até mesmo as lutas ou as batalhas espirituais que você passa na sua vida serão para poder fazer você um crente cada dia melhor. Amém? Bom, eu quero ainda mostrar para você
estudar melhor esse texto que nós lemos lá no capítulo 1 do livro de Jó. Lembra que Satanás disse para Deus da seguinte forma: estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem. A grande questão aqui é, por que Satanás não disse, eu estenderei a mão? Por que ele falou foi para Deus? Estende o Senhor, né? Estende o Senhor a sua mão e toca-lhe, ó Senhor, toca-lhe em tudo quanto tem. Satanás falou para Deus fazer isso, não falou que ele iria fazer. Por quê? Ele estava, claro, eu não tenho dúvida disso, que ele estava sugerindo para Deus, sugerindo tocar nele, tocar nos bens dele, né? Foi uma sugestão, mas você repara que essa sugestão que ele deu, ele estava, em última análise, pedindo permissão, né? Agora, por que é que ele não fez isso? Pelo simples fato de que ele não pode fazer nada com o Filho de Deus sem a permissão do Pai. Eu não estou dizendo aquele filho que resolveu, de certa forma, viver no pecado ou se lambuzar no pecado. É claro que ele daí, naquele momento, ele sai ali da proteção do pai, ele é como o filho pródigo, vai comer comida de porco, né? Mas quando ele volta para o pai, ele tem toda a guarda do pai novamente. Agora, eu quero que você entenda que ele disse o seguinte ainda para o Senhor em relação a Jó. Ele disse, a obra de suas mãos abençoaste. Olha o tanto que é interessante. Você vive murmurando, ou então os membros das nossas igrejas, os membros das nossas células, muitas vezes eles vivem reclamando, murmurando que não é abençoado, murmurando que a bênção de Deus não está sobre a vida deles. Mas olha que coisa interessante. Até Satanás sabe que você é um abençoado. Até ele sabe que é Deus quem abençoa para você, que abençoou você. Foi isso que ele disse para Jó. As obras de suas mãos o Senhor tem abençoado. Ele estava acusando Deus de ser um abençoador. Você não se iluda, você é o alvo de Deus. Jó, agora um ponto muito importante nós precisamos entender aqui. Jó já era alguém muito abençoado. E imagina a cena. Os filhos de Deus apresentam-se diante do Senhor e Satanás vem no meio deles. E aí o Senhor pergunta para ele, onde é que você estava, Satanás? Ele fala, eu estava aí a passear pelo mundo. Aí o Senhor fala, você viu meu servo Jó? Aí ele fala, vi, ricamente abençoado pelo Senhor. Ô Senhor, toque tudo que ele tem, para ver se ele vai continuar te adorando. Né? Por que ele não falou, eu tocarei? Não, ele estava pedindo permissão do Senhor. Aí o Senhor deixa. É muito interessante, porque esse texto, eu quero que você lembre, esse texto ele é muito, assim, vamos dizer, enigmático, porque como que Deus fala que Jó era tão íntegro, que Jó era uma bênção, e mesmo assim Deus permite Satanás tocar na vida dele. É porque não esqueça de uma coisa, ele é pai, o Senhor é pai. E o Senhor ainda precisava de abençoar Jó mais ainda. Né? Mais ainda. Agora, como você fala, como é que agora Satanás vai ser instrumento de Deus? Para trazer aprovação, para vir as lutas, porque Jó precisava de ter mais revelação de Deus. Lá no final do livro de Jó, se você lembrar, você vai perceber uma coisa. Ele fala assim, Senhor, os meus olhos, Senhor, eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Você vê como é que são as coisas, né? Precisou de uma tribulação na vida dele, grande, para ele depois ser rico, mais abençoado ainda. Ele teve o mesmo número, se eu não me engano, de filhos, de filhas, e o Senhor ainda multiplicou muito mais, ele veio ter muito mais riqueza do que ele tinha antes. Só que uma coisa, agora os olhos dele conseguiram enxergar o Senhor. Olha, irmãos, eu não sei qual foi a razão de Deus, realmente, claramente, com clareza, qual a razão
que Deus permitiu aquilo na vida de Jó, essa luta, essa tribulação. Mas muito provável, ele ainda deveria ser muito cheio de justiça própria. Ele acreditava provavelmente que ele era um homem muito religioso. Ele provavelmente acreditava que ele era um homem muito temente a Deus. E talvez ele estava jogando aquilo para ele e não para Deus. Por isso que ele era um excelente de um religioso, servindo ao Senhor. Né? Então, talvez aí seja justiça própria, eu não tenho clareza sobre isso. Mas vamos avançar. Olha, a bênção do Senhor é para que cada dia nós sejamos mais abençoados e também o Senhor quer completar a obra que Ele fez em nós, que Ele fez em cada um de nós. Lá em Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, está escrito assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Horas. Você está vendo? Por que Jó passou pelas lutas, passou pelas tribulações da batalha espiritual? Porque o Senhor precisava de completar a obra que ele havia começado na vida de Jó. É isso que nós podemos entender através dos versículos que nós lemos e principalmente esse versículo de Filipenses 1, 6. Deus há de completar a obra dele na sua vida, meu irmão. Eu não quero dizer que Deus vai trazer tribulação na sua vida, não. Mas não se iluda, Deus vai usar cada uma das tribulações para acabar de aperfeiçoar você. Amém? Ainda sobre esse aspecto de você ser ricamente abençoado por Deus, eu quero avançar nesse entendimento. E para isso eu quero usar o Salmo 37. Lá no Salmo 37, versículo 1, está escrito assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tem inveja dos que praticam a iniquidade. Olha, querido, mesmo que você esteja passando por lutas ou por tribulações, não esqueça de um detalhe, um pequeno detalhe: a bênção virá sobre você. A bênção virá sobre você. Olha o que o salmista diz: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tem inveja dos que praticam a iniquidade. Sabe por que ele fala isso? Porque você vai ver muitos malfeitores abençoados. Você vai ver muitos que praticam a iniquidade sendo abençoados. E às vezes você está passando por luta. Olha só o paradoxo. Você é filho de crente, você é crente, tem o Espírito Santo dentro de você, e mesmo assim você passa por lutas e o ímpio não. Agora, não se preocupe com isso. Se o seu amigo ou seu vizinho não está passando por lutas e você é que está passando. Sabe por quê que você não deve se preocupar com isso? Porque nessas horas o inimigo ganha espaço em sua mente. Ele ganha, eu vou te falar como. Ele fica trazendo mentiras na sua mente, dizendo: olha só, se o seu Deus existisse mesmo, olha só, se Deus te amasse mesmo, olha só, se Deus ele só tivesse preocupado com você, ele não deixaria você passar por essas lutas. Você está vendo que a batalha espiritual é muito mais, é uma batalha na nossa mente do que qualquer outra coisa, do que qualquer possessão demoníaca, né? Abra os seus olhos, não olhe para as coisas que estão ao seu redor, confia no Senhor. Portanto, nessas horas que o inimigo vai ganhar espaço na sua mente, o alvo dele é colocar argumentos contrários às verdades da palavra. Por quê? Isso que são os sofismas da vida. Lá em Coríntios nós sabemos que, lá fala que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Para quê? Por que poderosas em Deus? Porque a nossa arma tem que ser espiritual. E lá diz que a palavra de Deus, ela é poderosa para destruir as fortalezas, para anular os sofismas e toda altivez que se levante contra o pensamento de Cristo.
Portanto, o diabo tenta trazer mentiras e enganos na sua mente. Sabe que jeito que o diabo ele vai ganhando espaço na sua vida? Primeiro, ele vai gerando em você, às vezes, a murmuração que vem de uma reclamação sua, de uma indignação sua em relação à sua vida de crente. E aí aquele pensamento vai tornando você uma pessoa orgulhosa em várias áreas. E ele começa a mostrar, por que o orgulho? Porque ele começa a colocar na sua mente que tudo que você tem é por causa do seu trabalho, é por causa do seu esforço próprio, e não porque é bênção de Deus na sua vida. E isso, então, eu sei que você trabalhou, olha só, qual que é a verdade? Você trabalha. Qual que é a verdade? Você tem lutado para poder avançar na sua vida financeira, por exemplo. E aí, ou no seu casamento, aí de repente o diabo fala, você está vendo? Deus não está nem aí para você, mas você está conseguindo. É uma verdade com uma mentira associada. Isso é o sofisma. Com o passar do tempo, o orgulho, o sofisma, quer dizer, a palavra enganosa dentro de você, vai gerar em você um pensamento que é uma fortaleza, que depois vai ser difícil do Senhor de você destruir. Mas se você usar a palavra de Deus, conhecer os princípios da palavra de Deus, você vai destruir todo argumento contrário. Eu quero, então, sobre esse assunto do argumento contrário, quero te dizer, não se iluda, você é abençoado. Mas vamos avançar. Você sabe que nessa hora das lutas e das tribulações, você se sente rejeitado por Deus e acaba duvidando do amor de Deus por você. Mas não se iluda, é tudo mentira, meu irmão. Os olhos do Senhor estão focados em você. O alvo do inimigo é destruir a sua confiança no Senhor. Não caia nessa armadilha. Não caia. Amém? E para dar continuidade a esse entendimento sobre a bênção que o Senhor nos dá, e Satanás sabe disso, só que ele tenta criar um pano de fundo completamente errado, distorcido na sua cabeça, na sua mente. Eu quero dar ainda, usando o Salmo 37, outros elementos para você ser um vencedor. Que, em primeiro lugar, a chave da vitória. Confia no Senhor e faz o bem. Vamos ver esse versículo, deixa eu ir lá para o Salmo 37. Salmo 37. Caiu aqui meu microfone, mas eu não vou parar a aula, ok? Você vai me ajudar. Isso, tenha paciência. Salmo 37. Deixa eu ver aqui, cadê o Salmo? Salmo 37. Versículo 1. Então, eu já li com os irmãos, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas dos que praticam a iniquidade, né? Pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva do Senhor. Aí, sim, vamos chegar no versículo 3. Confia no Senhor e faze o bem. Confia nele. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Aqui tem uma coisa muito interessante. É o seguinte. Veja, o alvo do diabo é gerar inveja em você. Portanto, você está numa armadilha espiritual. E eu chamo isso de a batalha da mente. Porque se ele ganha espaço nos nossos pensamentos, ele vai, com o tempo, gerar as fortalezas, que dificilmente você vai destruir depois. Né? Agora, esse versículo do Salmo 37, ele fala para nós fazermos o bem. Vamos entender uma coisa. Talvez muitas pessoas possam entender que a palavra bem aqui, fazer o bem, significa dar esmola para o pobre, fazer alguma ação comunitária. Não, não é isso que a Bíblia quer dizer nesse momento aqui. Ele fala, presta atenção nisso, confia no Senhor e faz o bem. Fazer o bem é dar esmola? Fazer o bem é alguma atividade humanitária, carismática? Não, o assunto não é esse. O assunto não é esse. O assunto aqui é de você não se indignar por causa da prosperidade do ímpio,
E às vezes você está passando por alguma luta, por alguma batalha espiritual. Só que aí a palavra de Deus fala, faz o bem. Eu estava olhando essa palavra no original, e a melhor frase que eu construí para você entender é o seguinte: proceda benignamente. Proceda benignamente. O que significa isso? Não aceite as mentiras do diabo na sua mente. Muito pelo contrário, declare as verdades da palavra de Deus. Declare que você é amado de Deus. Declare que Deus te ama. Levanta de manhã já declarando o amor de Deus pela sua vida. Confia no Senhor e faz o bem, quer dizer, fortalece em Deus, fortalece na sua palavra. Eu quero que você saiba que a palavra de Deus é a verdade. Ele disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Do que a verdade vai te libertar? Das mentiras. A verdade vai te libertar dos enganos. Portanto, fortalecer no Senhor e fortalecer na sua palavra é fortalecer das verdades da palavra de Deus. Não aceite que o inimigo convença você que você não é o amado do Pai. Não, muito pelo contrário. Você é o amado do Pai. Entende isso? Você não está ainda completamente maduro, mas você já é perfeito. Né? Uma criança, quando ela é pequenininha, ela não é madura, mas ela é perfeita. Quando a Bíblia fala que você é perfeito, é porque você é perfeito. Ah, pastor, mas eu preciso de crescer mais, de amadurecer mais. Claro, é verdade, todos nós precisamos. Mas a Bíblia também é clara e enfática. A Bíblia diz que que o Senhor irá nos aperfeiçoar até sermos semelhantes ao seu primogênito, ao seu Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, procede com benignidade. Olha para Deus com benignidade. Lembra que Deus é o seu Pai e que Ele quer fazer o melhor para você. Não se iluda. Avança nesse pensamento, procedendo com benignidade. E aí o salmista continua dizendo, habita na terra e alimenta-te da verdade. Quem é a verdade? Lá em João, no capítulo 17, 7, diz que a tua palavra é a verdade. Portanto, nós temos que, se nós queremos alimentar da verdade, nós temos que alimentar da palavra de Deus. Nós precisamos de comer a palavra de Deus. Nós precisamos de nos fortalecer com a palavra de Deus. Se a Bíblia diz, por exemplo, que a sua luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e as potestades do ar, por que você acha que é a esposa que é a sua inimiga? Por que você acha que é seu amigo que é seu inimigo? Por que você acha que é seu irmão que é seu inimigo? Por que você acha que é o seu patrão que é seu inimigo? Não! Ninguém deles é seu inimigo. Você só tem um inimigo. Satanás e o seu exército. E eles já foram derrotados por Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Mas lá em João, no capítulo 14, versículo 6, diz, e quanto a ele mesmo, Jesus Cristo diz, eu sou a verdade. Portanto, alimentar da verdade é alimentar do Senhor. Esse aqui é alimentar do Senhor. Nós temos que conhecer a Jesus. Nós precisamos de viver como Jesus. Nós precisamos de caminhar com Ele, seguir os seus passos, agir conforme Ele agiu. E lá na frente, numa outra aula dessa, próximas aulas, nós iremos ver um pouco sobre isso, que nós precisamos de alimentar do nosso Senhor. Amém? Se nós queremos ter a vitória, nós temos que pensar como Ele pensa, temos que fazer como Ele faz, temos que proceder como Ele procede. Amém? E você pode estar certo de uma coisa, que nós vamos avançar em nome de Jesus.
todas as horas que vier a luta na mente, a atalho, desânimo, ou ali aquelas tentações, lança a mão da sua palavra, lance mão das verdades contidas nela, e você pode estar certo uma coisa, meu irmão, que você encontrará alimento nessas horas, amém? E eu quero que você entenda, se você se tornar forte, você irá enfraquecer ao inimigo. A Bíblia é muito clara, ela diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, como que você vai resistir ao diabo? Confessando a palavra, declarando as verdades da palavra, amém? E esse versículo, esse capítulo do Salmos ainda continua dizendo assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha, isso é maravilhoso, né? Eu queria só fazer uma pergunta para você. Nas horas de tribulação, será que você tem a disposição de ter o Senhor como algo que satisfaça a sua alma? Será que o Senhor, nesse momento, você realmente se agrada do Senhor em toda a plenitude que você gostaria de agradar naquele momento? Ou pelo menos deveria ser sua resposta? Eu não estou falando que é uma perfeição, estou dizendo para aquele momento. Amém? Glória a Deus, Senhor. Mesmo que você esteja debaixo de luta, de dificuldades, mas será que você vai declarar, falar, o Senhor é a minha alegria, o Senhor é a minha força, né? Então, nessas horas, você deve ainda se alegrar nele, amém? Inclusive, para ficar com ele ainda em comunhão, em intimidade, através da oração. Eu quero que você saiba que nós queremos ficar do lado daqueles que são agradáveis, daquele que nós nos agradamos de ficar perto dele, né? Se isso acontecer na sua vida, a vitória virá e você pode estar certo uma coisa, no final de tudo isso, ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Portanto, meu irmão, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Depois, o Salmo 37 continua no versículo 5, dizendo o seguinte, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Entrega o teu caminho. E eu acho que nesse livro eu escrevi imaginei uma situação para explicar esse versículo, né? Imagina um carteiro que tem um pacote muito precioso. E ele sabe que aquele pacote é precioso. E então, ele tem que levar aquele pacote precioso para um determinado lugar. Ele é carteiro dos Correios. E aí, ele então sabe que aquela encomenda é muito importante, é valiosa, é preciosa. E ele é tenso, ele está tenso por causa disso, por causa daquele pacote. E ele pega ou a moto, ou então a condução, vai até aquele lugar. Aí ele pega aquele pacote, aperta a campainha da casa e entrega o pacote para o dono da casa. Eu queria te fazer uma pergunta. Qual que você acha que vai ser a sensação que esse carteiro, né, esse rapaz do Correios, vai sentir quando ele acabar de entregar aquele pacote? Você tem uma ideia? Eu não tenho dúvida. Ele vai sentir muito aliviado. Portanto, é isso que você deve fazer. Como um carteiro, entrega os teus caminhos ao Senhor. Vamos imaginar que os seus caminhos são esse pacote precioso, né? O seu casamento, o seu trabalho, a criação dos seus filhos. Tudo isso é um caminho, às vezes, muito precioso para você. E você está ansioso, porque você não consegue, meu irmão, às vezes ter a saída que você gostaria de ter. Às vezes você tenta, mas não consegue. A batalha é grande, chega de noite, a sua mente é bombardeada dos pensamentos malignos.
Você vê agora mesmo, você deveria nesse momento agir com benignidade, proceder com benignidade, continuar confiando no Senhor, fazendo bem, declarando a palavra, mas às vezes você não está dando conta. Mas ainda o pacote muito precioso está nas suas mãos. Mas tem um detalhe, se você pegar esse pacote das lutas, das dificuldades, das tribulações, entregar na mão daquela pessoa que é o proprietário dela, você pode estar certo que você vai sentir em paz. O descanso nessa hora somente acontecerá se você entregar ao Senhor as suas lutas, as suas angústias, a sua dor, o seu sofrimento e, acima de tudo, as suas perseguições. Entregue-se como um sinal de rendição e você vai ver o poder de Deus agindo a seu favor. Quantas vezes eu já passei por lutas? E eu quero que você saiba que é interessante isso. Eu testemunhei há alguns dias atrás para os alunos aqui de Goiânia que eu nunca tinha pensado ainda, né, nesse aspecto de escrever um livro de batalha espiritual. Mas aí eu fui motivado, depois demorou um tempo, até eu cair de vez em cima do estudo sobre o assunto, sobre esse assunto. Aí surgiu esse livro, mas é interessante. Eu quero que você saiba que eu acho que eu nunca passei tanta luta na minha vida quanto foi nesses dias de escrever esse livro. Só que tem um detalhe. Eu sabia de uma coisa. Em cada luta que eu estava tendo, eu dizia, a minha vitória virá. A minha vitória virá, porque eu entrego todas elas nas suas mãos. E, Senhor, eu me rendo ao Senhor. Eu me rendo ao Senhor. E aí o Senhor pôde continuar agindo na minha vida. Agora, vamos ver o que o Senhor vai fazer quando você entregar os seus caminhos a Ele. Vamos ver. Vamos ver o que Ele vai fazer. Aqui no versículo 6, diz o seguinte, fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Meu Deus, você sabe o que é a luz? A luz, quando ela brilha, querida, ela pode ser uma fagulhazinha de luz que ela brilha no meio das trevas. Portanto, você, às vezes, está pensando que o Senhor vai fazer sobressair a justiça dele. Não, Ele vai fazer sobressair a tua justiça. É você que está precisando da justiça. Porque a batalha sobre você é ilegal. Uma vez que aquela batalha é ilegal, a justiça precisa ser dada para você. Só que a Bíblia diz que Deus vai sobressair a tua justiça com a luz, quer dizer, vai brilhar. E aí ele continua mais. E o teu direito como o sol ao meio-dia. Por que o sol ao meio-dia? Porque o sol ao meio-dia é a hora da maior intensidade do sol sobre nós. Amém? Isso é tremendo. Essa luz vai brilhar como um raio que brilha no horizonte. Talvez você não está vendo uma luz no final do túnel, mas a luz vai brilhar. Não se esqueça disso. A doença vai ser curada, o emprego virá, o casamento será restaurado e todos verão. Não há quem possa esconder. Por quê? Porque a luz brilhou. Todos verão. Não há como esconder. Porque quem pode esconder a luz? Me explica quem. A obra, então, das suas mãos o abençoastes. Lá em Jó, no capítulo 1, ainda no versículo 10, o diabo teve que falar isso. O diabo teve que abrir a boca para falar para Jó. O Senhor tem abençoado a ele. Nunca esqueça disso. Satanás deve ser colocado no lugar dele. E Deus colocado no lugar dele, onde ele está. No alto, sublime trono, que está olhando por nós, querendo, né, como diz aquela canção, os teus olhos estão sobre todo nós. E dentro de nós, Ele está aqui dentro de nós para nos proteger. Procura ser cheio do Espírito Santo. E você vai experimentar a vitória em seus relacionamentos. A vitória em seus... Você pode estar certo em todas as suas necessidades. E o suprimento de Deus virá sobre você. Sabe por quê? Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio.
fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua tenda, caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Sabe por quê? Porque Satanás não é tão importante quanto você pensa que ele seja. Então, até a próxima aula, eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Amém? Alimenta da palavra do Senhor. Deus abençoe você.